Oi, pessoal. Sou eu, Juliana Fiares, orientadora cirúrgica. Estou aqui hoje para dar continuidade à matéria de técnica 2. E agora a gente está entrando já nas cirurgias propriamente ditas. Vamos ver todas as cirurgias que acontecem. A gente vai começar agora pela cirurgia geral, que é um campo muito amplo, né? Muito abrangente, a cirurgia geral. E como eu vou explicar para vocês como que a gente funciona. A gente em cirurgia, como que a gente faz em técnica 2? Eu vou explicar cada módulo dessa especialidade, então cirurgia geral. O que é, quais são as principais cirurgias que a gente vê dentro dessa especialidade. Eu vou falar quais são essas cirurgias. Aí no final eu falo as pinças usadas dentro dessa especialidade, tá bom? Para que vocês já tenham, começando a se familiarizar, até porque dentro do Hospital Miguel Couto, que é o primeiro contato que vocês vão ter com a instrumentação cirúrgica, dentro de um centro cirúrgico, para a maioria de vocês, lá vai estar o nome da cirurgia, da cirurgia que vocês fazem, do procedimento cirúrgico, como terminologia. Não vai estar lá, assim, tirada da vesícula, vai estar lá o nome, colicistectomia. Então, aí a gente já consegue já ir associando essas situações. Eu vou dar uma passada nas principais, tá? E eu vou explicando. Lembrando sempre que qualquer dúvida, vocês podem perguntar no Classroom, vocês podem perguntar por e-mail, estou sempre aberta a toda e qualquer dúvida. E sempre que vocês tiverem uma dúvida, pode voltar ao vídeo, pode assistir de novo, mas eu acho que é muito importante vocês ir assistindo e anotando, fazendo umas pontuações do que vocês acham mais importantes. Nunca ficar com dúvida, tira a dúvida comigo, tira a dúvida que para quem já está no estágio, com o pessoal que estiver no estágio, o que não pode é vocês ficarem com dúvida. A dúvida que não pode permanecer. Não importa a quem vocês vão perguntar, o importante é vocês não ficarem com a dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí. Cirurgia geral é a especialidade médica cirúrgica cuja área de atuação compreende cirurgias gastrointestinais, cirurgias abdominais, cirurgias do trauma, torácicas não cardíacas e cirurgias por videolaparoscopia. Então, vamos entender assim, gastrointestinais. Então, todas as cirurgias que a gente vai pegar, desde o esôfago até o final, até o ânus, são umas cirurgias que englobam dentro das cirurgias gerais, tá? Então, são todas cirurgias do trato gastrointestinal. Então, aí, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do fígado, do baço, toda esses órgãos que nos fazem, que faz parte de todo esse processo gastrointestinal, ele vai estar, pode estar sendo direto ou indiretamente, né? Porque o fígado produz a bile, que vai mandar para ajudar na digestão dos alimentos, então ele está totalmente envolvido nessa situação, ok? As cirurgias abdominais, poxa, mas não é a mesma coisa? Não, porque existem cirurgias que, vou dar um exemplo, a cirurgia de hérnia não é uma cirurgia necessariamente que você tenha envolvimento do órgão, você pode ou não ter, e ele é uma cirurgia geral, então é uma cirurgia abdominal, tá? Você vai a pessoa pode ter uma ferida profunda, né, que você teve, dilacerou musculatura, né, abriu essa musculatura e você precisa refazer, você precisa suturar essa musculatura, você precisa de um procedimento mais invasivo e não necessariamente você ter um órgão ali envolvido nessa situação. Então, a gente precisa é uma cirurgia também geral. Cirurgias de trauma, que são os acidentes, né? Queda, pancada, acidente de carro, enfim, a gente também faz parte dentro da cirurgia geral. Torácicas não cardíacas, que é isso? Do tórax, né? O tórax não cardíaco. Então, se você precisa, da pessoa tiver um lipoma, um tumor benigno, alguma situação que esteja no tórax, mas que não seja no coração, aí a gente tem uma cirurgia também geral, não é? Se for no coração ou nas coronárias, é uma cirurgia cardíaca, mas se não for, é uma cirurgia geral, tá? Ou se for nos vasos, aí é vascular, enfim, a gente, só para vocês entenderem que tórax, desde que não envolva o coração, tá? Uma pessoa tomou, um exemplo, uma facada, um tiro na região do tórax. Quem vai entrar aí, quem vai atuar nessa cirurgia é o cirurgião geral. E cirurgia por videolaparoscopia, mas essa cirurgia especificamente por vídeo a gente vê como uma matéria lá no finalzinho, tá? E lá no finalzinho a gente vai falar dessas cirurgias por videolaparoscopia, tá bom?
As cirurgias mais realizadas, como eu falei para vocês, olha a área de abrangência da cirurgia geral, ela é enorme, então não tem como a gente falar de todas as cirurgias. Eu vou falar das principais, das mais comuns, das que vocês vão ver no Miguel Couto, ou que depois, quando vocês já estiverem trabalhando dentro da área de instrumentação, vocês vão encontrar com ela de um número, uma quantidade muito comum, uma quantidade muito frequente, que são essas que eu vou citar, tá? Então, lógico, vão ter cirurgias muito específicas, cirurgias que vocês vão entrar uma vez na vida, aquela variedade, mas a gente vai pegar aqui as básicas. Porque se você for um excelente instrumentador no básico, se vocês souberem fazer a instrumentação para todas as cirurgias que você está aqui, toda e qualquer cirurgia nova ou muito específica que aparecer, você já vai saber sair, porque você já sabe toda a base da instrumentação. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente fala que a gente só dá algumas cirurgias, que é por isso, se vocês sabem fazer o básico, se vocês sabem o que é uma pinça de tração, uma pinça de hemostático, qual o tempo cirúrgico, vocês vão saber instrumentar para toda e qualquer cirurgia que aparecer. E isso vocês vão começar a entender quando vocês estiverem aí no Miguel Couto. Quem já está no Miguel Couto começa a entender como funciona justamente isso, tá? Vocês vão entender, até para arrumar a mesa, da postura, todo esse processo que vocês começam a entender quando vocês já estão em campo, quando vocês já estão lá. Por isso que a gente vê uma pessoa que sabe instrumentar perfeitamente. Quando eu falo perfeitamente, assim, sabe qual é a pinça que coloca, qual é a afastador ideal, quais são os tipos de hemostático para aquele determinado tipo de pinça, ela já tem uma ideia qual vai ser da outra, porque ela sabe o que é hemostático, porque é nesse conhecimento global, esse conhecimento geral que é importante que vocês tenham, entendeu? Não só para cirurgia geral, não, para todas as cirurgias, tá? Porque não importa a cirurgia que vocês estejam instrumentando, vocês sabendo o passo e o tempo cirúrgico, vocês vão sair muito bem em todas. Ai, peraí, que eu botei. É uma cirurgia que abrange uma vasta diversidade a cirurgia geral abrange uma vasta diversidade de cirurgias, mas vamos nos aprofundar nas que ocorrem em maior quantidade na rede pública e particular do Brasil, tá? Porque é o que a gente está interessado, a gente não vai entrar nas específicas. Vamos lá, vamos começar pela hérnia. O que é hérnia? É o enfraquecimento ou afrouxamento de uma estrutura ou da parede de um músculo, possibilitando assim o escape de um órgão ou as estruturas posteriores. Pode ocorrer em qualquer local do corpo, porém é mais comum no abdômen e na pelve. Então aqui a hérnia, eu botei até uma foto aqui de uma hérnia muito grande lá no Miguel Couto, né, no hospital público. Eles falam que isso aqui é hérnia unicórnio, né, que é aquela hérnia que fica enorme. Óbvio, a hérnia não começa assim. Como em quase todas as doenças, elas não começam desse tamanho. A hérnia começa sempre com um afrouxamento, um desconforto, começa uma estrutura menor, começa a se deslocar daquele local, daquele lugar onde ela está. Aí a pessoa, tá me incomodando, bota uma roupa mais apertada, faz uma situação e vai postergando numa situação, até chegar numa situação mais grave numa situação dessa aqui que é bem complexa, tá vendo? Muito grande que tá essa hérnia dessa pessoa, né? Tem um comprometimento aqui até da vida social dela, vida pessoal, para trabalhar, para tomar banho, para dormir. É uma pessoa que começa a ter uma limitação, ela começa a ter uma vida mais limitada. Isso aqui é um caso exacerbado, um caso enorme, né? Que eu coloquei justamente para vocês verem. Mas você vê isso no Miguel Couto. Eu já entrei numa cirurgia de uma hérnia desse tamanho, né? Eles fazem depois a colocação no lugar e tem excesso de pele, porque a pele se esticou tanto para poder proteger essa estrutura que ela acaba tendo até que ficar com uma cicatriz maior do que ficaria inicialmente, né? Mas infelizmente tem pessoas que postergam esse tratamento, mas aí também tem um outro fato, né, que é a demora do sistema público da pessoa operar, mas isso está muito mais ligado à pessoa procurar ajuda do que realmente o sistema. O sistema, ele é lento, mas ele funciona, mas aí esse ponto que a gente vê aqui, o paciente realmente deu uma alongada, uma afrouxada aí. Os tipos mais comuns de hérnia. A hérnia inguinal, que são as hérnias na região da virilha.
Hérnia de disco, mas aí a gente não vai falar de hérnia de disco aqui, nesse momento, porque a hérnia de disco é da neurocirurgia. Quando a gente entrar em neurocirurgia, quando vocês tiverem a matéria específica de neurocirurgia, eu vou falar de hérnia de disco lá, entendeu? Porque a hérnia de disco não é parte da cirurgia geral, por isso que eu não falo aqui. Aí eu botei entre parênteses só para você fazer, porque a gente só está falando quais são as mais comuns. As hérnias epigástricas, que são as que estão acima da região do umbigo, a umbilical, que é a região umbilical do umbigo, as hérnias musculares e as incisionais. Essa a gente vai falar e a gente vai ver pontualmente como é cada uma dessas, tá? Hérnia inguinal decorre da ausência do fechamento do conduto pélvico, o que permite a passagem de estruturas infraabdominais, né, embaixo, parte de baixo do abdominal, para a região inguinal, virilha. Então, assim, a pessoa ela pode ter uma ausência de fechamento. Então, é muito comum em crianças muito novinhas, principalmente meninos muito novinhos, ter problema de hérnia, e a hérnia fica na virilha ou pode descer no saco escrotal, porque esse fechamento não aconteceu. Né? Ele teve uma imaturidade aí e esse fechamento não aconteceu. Pode ser por excesso de pressão infrapélvica, como nos casos, botei nos nossos, perdão, de abusos por peso. A pessoa que trabalha carregando muito peso, essas pessoas que fazem transporte de muito peso, assim, que carrega cimento, que carrega dos açougues, carrega um quarto de boi nas costas, pessoas que trabalham no Ceasa, os carregadores de mercado, quer dizer, tem um monte de profissão que as pessoas carregam muito peso, né? A musculatura, né? O jovem que vai lá fazer uma musculatura muito pesada, sem orientação, o profissional passa uma série, ele vai e abusa daquela série, não, eu posso fazer mais. Também pode ter isso, nos casos de gravidez e de obesidade. O excesso dessa pressão é aquelas pessoas quando elas tem algumas, né, que o certo até elas colocarem aquele protetor, mas eles protegem mais a coluna do que realmente a região. Então, de tanto ela pega peso, essa musculatura da baixa pélvica, né, da musculatura mais da região da virilha, acaba se afrouxando. Não é que ela tenha uma maturidade, ela sempre foi uma vida saudável e começou a ter um comportamento que levou ela a ter uma hérnia inguinal. Então, aí não é uma deficiência genética, né? Ele foi por abuso, por excesso. Então, ele acabou abusando da musculatura dele, que gerou a hérnia. E a incidência de 25 casos no sexo masculino para um feminino. Essa incidência ela vem diminuindo. Antigamente era 50 para 1. Hoje em dia, como as mulheres estão aí ganhando espaço na sociedade, podendo fazer atividades que ela acha que lhe convém, e também o excesso de musculatura estão fazendo com que as mulheres também comecem a ter hérnia inguinal. Por que essa incidência é muito maior no homem do que a mulher? Porque a mulher tem a musculatura da pelvis muito mais fortalecida do que o homem. Por isso que as mulheres têm condições de ter filhos de parto normal, porque a gente tem uma estrutura muscular muito mais forte no sentido de resistência, não de força, tá? Porque os músculos masculinos, eles conseguem aguentar força, eles têm um estiramento muscular que consegue um peso maior. Mas o da mulher, ele tem uma resistência diferente. Aí, mas a questão mais hormonal, não vou entrar nisso, só para que vocês entendam. Então, hoje em dia, por causa do excesso de musculatura desorientada, as mulheres acabam tendo tá apresentando nesse caso de hérnia inguinal. Não é que não tenha, mas o índice é bem menor, tá? Hérnia epigástrica, acima do umbigo. É a hérnia alocasa acima do umbigo, permitindo a saída de tecidos como o tecido gorduroso ou mesmo parte do intestino, formando-se uma saliência que se torna visível na parte de fora da barriga, sob a pele. Sempre lembrar isso, tá? Ele não rompe a pele, não. Ele tem uma musculatura, essa musculatura ficou afrouxou, né? Ela tá aqui, ela afrouxou por algum motivo, por excesso de pressão abdominal e saiu. Pode sair só o tecido subcutâneo, mas também pode sair o órgão que está atrás, a estrutura que está adjacente. Que no caso do abdômen é o intestino, porque ele é o maior órgão que a gente tem no abdômen. Então ele pode acabar saindo, né? Ele indo por esse orifício, essa hérnia, já que você tem. Aí o que acontece? A pessoa tá aqui, já tem um enfraquecimento, ela faz uma força e ela acaba saindo por essa orifício, esse afrouxamento dessa musculatura.
A epigástria é quando essa hérnia acontece acima da cicatriz umbilical, acima do umbigo, tá? Pode sair gordura, pode. Aqui dá pra gente ver como que, só para vocês lembrarem, que é a pele, aí tem aqui o umbigo, aí temos a gordura, né, o tecido subcutâneo, temos a parede, né, a aponeurose, né, temos o peritônio, a parede abdominal, desculpa, aí temos o peritônio, e logo atrás a gente tem os músculos. Então, olha o que acontece. Como você tem um afrouxamento dessa musculatura, ele acaba saindo. Olha aqui, que a parede abdominal, né, no caso o músculo abdominal, ele deu uma afrouxada, ele deu uma enfraquecida, e ao ele abrir, ao ele dilatar, ele fazer esse afrouxamento, a estrutura que estava lá dentro saiu, entendeu? Ele saiu. Deu para ver bem aqui. A hérnia epigástrica, nos casos de dor ou desconforto da região, como quando a pessoa tosse, levanta peso, ou limita a vida do paciente, se recomenda a cirurgia. Aqui, ó, a gente dá para ver, ó, bem a cicatriz umbilical do homem aqui embaixo, e aqui dá para ver bem a hérnia epigástrica. A cirurgia consiste em se reintroduzir os tecidos da cavidade abdominal. Além disso, também pode-se colocar uma tela para fortalecer a parede abdominal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma incisão, deixa eu voltar naquela aqui. Ele vai fazer uma incisão na pele, normalmente eles fazem uma incisão infra. Vão colocar todas essas estruturas para dentro, vão pegar uma telinha de polipropileno, vão botar naquele lugar, vão suturar essa telinha. Essa tela é suturada com um fio não absorvível. Por que o fio é não absorvível? Porque eu preciso que essa tela se permaneça aí para sempre. Se ela tem um problema de enfraquecimento muscular, se eu coloco essa tela e coloco um fio absorvível, dentro de 90 dias o organismo vai absorver esse fio e depois o que vai acontecer? O músculo vai continuar frouxo, vai continuar flácido, né? Então, enfraquecido e vai acabar saindo e vai sair com tela e tudo. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa sutura, essa rafia com fios não absorvíveis, para que ele fique ali. O organismo pode até encapsular, proteger tudo, mas não, em maneira nenhuma, ele vai ser absorvido e vai ficar ali protegendo essa pessoa por longo tempo, que é o importante, que é a ideia de se fazer a cirurgia é justamente essa. Aqui a gente dá para ver a tela, olha aqui, a gente consegue ver a tela. Aí o médico pede para você, ou você, eu quero uma tela de mais ou menos 5, 6 centímetros. Normalmente ele corta, mas às vezes ele pede para você cortar. A tela normalmente vem grande, quase de um palmo, assim, quadrado, quase de um palmo. É porque depende da marca. Lá no Miguel tem essa tela. Também é um material consignado, não é consignado no Miguel, não. E depende da marca. Às vezes chega umas telas enormes, assim, às vezes chega umas telas menores, mas essa tela também é um produto estéril. Então, a circulante vai chegar, vai abrir. Quando tem, dependendo, no caso desse paciente aqui, ele vai pegar uma tela menor. Mas se a gente pegar aquela foto daquele paciente que a gente viu lá na frente, a gente vai ter que ter uma tela maior. Porque mesmo depois que recolocar toda essa estrutura para dentro, vai colocar uma tela do tamanho do enfraquecimento por onde ela saiu. Porque embora a hérnia seja enorme aqui, um afrouxamento pode ser de 5 ou de 10 centímetros, mas foi saindo essa estrutura e ela não foi retornando. Então, a hérnia pode ser grande, mas o afrouxamento, o afastamento muscular por onde ela saiu pode ser pequeno. Aí você vai cortar essa tela. Quando a gente corta a tela, nunca esquecer que a gente está usando a tesoura de maio, porque não é tecido, não é material vivo. E Metzenbauer, né, é a tesoura do cirurgião, a tesoura auxiliar que está ali para a gente, para o instrumentador e para quem está auxiliar na cirurgia, é a maio. Então, você vai cortar sempre a tela vai cortar a tela com a tesoura maio, tá? Do tamanho que o médico mais ou menos gostar, determinar, que vai ser o suficiente para lá, tá? Ele vai empurrar todas essas estruturas lá para dentro, vai colocar a tela, vai suturar, vai fechar e a pessoa vai ficar com uma incisão, uma cicatriz bem pequena para sempre. A hérnia pode voltar? Pode. Nesse lugar, provavelmente não, já que ele colocou uma tela, já que ele fez uma cirurgia. Mas ela pode reaparecer, porque se a pessoa tem um enfraquecimento congênito, algum momento que enfraqueceu, sim. Agora, se for uma coisa comportamental, aí ela é mais difícil realmente aí é mais fácil aparecer, porque a pessoa tem um comportamento abusivo, aí ela pode realmente reaparecer. Hérnia umbilical. É a mais comum em crianças e gestantes. Em crianças, devido à imaturidade muscular ou a aproximação tardia dos músculos.
em gestantes devido à pressão exercida pelo feto de dentro para fora. Em alguns casos, não tem necessidade de cirurgia. Então, vamos lá. De criança, a gente já conhece, já viu ou já teve o conhecimento daquelas crianças que têm esse umbiguinho protuso. Tá olhando aqui, ó, tá bem para fora, tá vendo? Ele tá bem disposto. O que pode ser em casos de crianças, de bebês? O que pode ser? É uma imaturidade muscular, o músculo ele não se aproximou corretamente ou ainda não se aproximou, né? Ou ele tem uma aproximação tardia e depois disso acontece. Aí o que faz nas crianças? Eles colocam essa hérnia para dentro, coloca-se, normalmente em criança que faz, você coloca essa hérnia para dentro e faz uma rafia. Normalmente, não quer dizer que nunca, normalmente se faz apenas rafia em hérnia umbilical de criança, que acredita-se conforme ela vai crescendo e essa musculatura vai se enrijecendo, ganhando força e fibra, ele não reapareça mais. Tá? Em alguns casos, lógico que dependendo do caso, ele até coloca a tela também, mesmo sendo criança. E já em gestante, ela é quase que pontual. A mulher não tinha uma hérnia, ficou gestante, teve uma hérnia. A mulher teve uma hérnia na primeira gestação, na segunda não teve, porque depende da quantidade de quilos que ela ganhou, do tamanho do bebê, da posição, porque às vezes tem uma série de situações que fazem com que isso pareça. É muito comum em gestante essa hérnia ela aparecer essa hérnia umbilical durante a gestação, ela fica bem para fora a parte do umbigo, porque o umbigo é uma cicatriz que a gente tem para sempre, né? É uma cicatriz, ela está ali dentro. Aí na hora que o neném começa a comprimir, o umbigo, em vez dele ficar raso, né? Dele ficar quase que rasinho, ele simplesmente sai uma estrutura, sai a estrutura toda. Então, o que acontece com essa estrutura? Por que o umbigo fica ali e os outros saem? Porque nós temos um músculo, aí eu tenho uma pressão. Qual normal? Esse músculo ele vai dilatando. Então, a pessoa não tem hérnia, o umbigo vai ficando liso, esticadinho. Agora, a pessoa tá tendo uma pressão muito grande, a musculatura dessa pessoa não aguentou, dessa gestante, e ela acabou saindo por essa cicatriz. Fica essa coisa menor. Normalmente, depois da gravidez, ele retorna. Depois que a barriga começa a voltar para o lugar, as coisas retornam. Em poucos casos, não. Aí sim você vai e faz a rafia ou até a colocação de uma tela. Mas normalmente nas cirurgias umbilicais de gestante não há necessidade disso. É sempre? Não. Existem mulheres que vão precisar, porque vão ficar com o seu umbigo mais flácido, feio, não esteticamente bonito. Aí elas acabam necessitando. Mas não é só uma questão de estética, não. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Hérnia muscular. Pode aparecer em qualquer músculo do corpo. Surge a partir de uma fraqueza na fáscia que cobre o músculo. Essa fraqueza pode ser resultado de um trauma, fratura óssea, luxação, de causa genética, mas muitas vezes não se sabe a causa. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um músculo, aí a gente tem uma contusão, a gente tem uma hérnia. Poxa, mas cada coisa de um lado? Porque acontece? As pessoas às vezes tomam uma pancada, uma força muito grande. Pode ser uma queda, pode ser batida, pode ser uma situação que esse músculo, ao sofrer essa pancada, essa luxação, ele perdeu a força, ele afrouxou. E a partir daí surgiu uma hérnia. E como que essa hérnia? Ele afrouxou, mas ele saiu o quê? O músculo também saiu pela essa hérnia, herniação. Aqui a gente tem um músculo, ele tomou uma pancada. Aí, em vez de ele estar reto, ele faz o quê? O próprio músculo sai do seu local. Pode ser por luxação, a pessoa por queda, bateu. Pode ser por fratura. A pessoa caiu, fraturou o músculo, fraturou, o osso, e esse osso, durante o processo da fratura, deslocou essa musculatura que estava ao redor desse osso fraturado, e a partir daí faz uma hérnia muscular, que é isso, que quando sai o músculo do lugar. A hérnia muscular está muito associada aos membros, tá? Ela está mais comum não membro, não quer dizer que ela não aconteça em outro lugar. Ele é mais comum, tá? Quando eu falo assim, comum, tem uma hérnia na perna, a gente já associa como hérnia muscular, porque pode ser muscular, porque ela é mais comum. Saiu a musculatura. Essa hérnia, ela pode voltar para dentro normalmente, você pode fazer rafia, ou então, rafia é cirúrgico, ou então você pode fazer também uma questão de tela. Você vai ver algumas pessoas que depois de uma queda, de um acidente, fica com aquela coisa mais protusa, aquela bola num determinado músculo. Aí
Tem gente que apertando volta, depois vai andando, sai. Então ela acaba tendo que fazer a cirurgia para que aquilo não incomode, para que aquilo em algum momento não saia e depois não retorne, tá? A gente tem que fazer. A hérnia não é uma coisa tão... É uma cirurgia simples para dentro da cirurgia geral, mas ela não é uma patologia, uma condição clínica simples, porque ela pode complicar e pode levar o paciente a complicações no qual ele tenha até limitações de sua vida normal, de trabalhar, de lazer, de dormir, fazer situações muito comuns, tá? Hérnia incisional. Pode acontecer em qualquer caso em que exista um corte nos músculos da parede abdominal. É relativamente comum após uma cirurgia do abdômen. Pode surgir em qualquer lugar onde ocorreu um corte na musculatura. Por que qualquer lugar? Porque às vezes a pessoa não necessariamente fez uma cirurgia. Às vezes a pessoa caiu, né, teve uma queda normal e ela apenas levou uma sutura de ambulatório, de UPA. E ali, ao fazer aquela sutura, ela precisou fazer, né, a rafia. O que aconteceu? Aquela musculatura ficou mais enfraquecida, mais lesionada, e aí ela começa a ter vida normal, e ali pode aparecer uma hérnia incisional. Por isso que a gente fala qualquer corte dos músculos na parede abdominal, não necessariamente uma cirurgia. Óbvio, ela está muito mais associada à cirurgia, mas ela pode acontecer por qualquer corte, qualquer sutura, qualquer rafia na musculatura, onde já foi em algum momento suturado, em algum momento que aquilo já foi aberto, já esteve aberto anteriormente, tá? Aqui a gente dá para ver bem, essa pessoa aqui, esse paciente, tem uma hérnia, né, epigástrica, né, tá acima do umbigo, porque ela não está necessariamente no umbigo que saiu, e ela apareceu essa hérnia, tá vendo? A musculatura ficou enfraquecida depois da cirurgia e a hérnia saiu. Aí essa hérnia só está presa pela musculatura. Aqui embaixo também dá pra gente ver bem, essa aqui já é uma hérnia mais abaixo, né, abaixo do umbigo, e aqui a gente também vê, ó, aqui é a cisão e a hérnia aí colocando. As complicações da hérnia, né, que eu falei que tem caso e agora que a gente vai ver. Hérnia estrangulada é uma condição em que o conteúdo do saco herniado, né, o que está dentro daquela hérnia, é um órgão interno ou parte dele. Fica preso e tem sua vascularização interrompida, configurando uma situação de emergência grave, com a necessidade de intervenção cirúrgica imediata. A pessoa tem uma hérnia umbilical. E nessa hérnia umbilical, ao sair, foi uma parte do intestino. Por que estrangulada? Porque eu falei que não é um enfraquecimento do músculo. Então, ao sair, por esse fio ser tão apertadinho, que quando ele saiu, ele ficou interrompendo a circulação dessa parte que está dentro do saco herniático. Dessa parte desse músculo, da parte desse, no caso aí, de um órgão, no intestino, né? Ele saiu uma partezinha do intestino, mas ele travou, ele comprime a vascularização, ele comprime. Então, aí você dificulta a peristalse do intestino, ele dificulta o quê? A circulação de sangue nessa área, que pode vir a causar o quê? A morte dessa área. Aí ele pode causar, né, a falência desse órgão, nessa região. E isso é muito grave, isso pode levar o paciente à morte. Então, por isso, uma hérnia estrangulada, que é quando ela sai, ao sair, ela estrangula a parte dos vasos que fazem a irrigação e nutrição dessa hérnia, por isso que ela tem que ser feita imediatamente. A pessoa sente muita dor, aí acontece de uma hérnia, a pessoa tem uma hérnia há muito tempo, aí ela faz uma força, sai, ela vai lá, ajeita, volta pro lugar. Até um dia que, ao sair, ela leva junto um vaso sanguíneo e não consegue mais retornar, e realmente ela tem que ser submetida a uma cirurgia de emergência, tá? E a hérnia encarcerada. O encarceramento da hérnia ocorre quando o intestino ou qualquer outra estrutura importante fica preso dentro da hérnia, não podendo mais retornar para dentro do abdômen. A cirurgia deve ser realizada imediatamente. Provoca, né? Dor intensa no umbigo de longa duração ou em torno de uma hérnia é um sintoma que ela pode estar encarcerada. O intestino pode parar de funcionar e o abdômen vai ficar muito inchado. Por que no abdômen? Às vezes a pessoa não tem uma hérnia umbilical, ela tem uma hérnia epigástrica aqui em cima, mas ela começa a sentir muita dor em torno do umbigo. Por quê?
passa aí, né, atrás do umbigo é o intestino. Se ele tem uma hérnia epigástrica, a parte mais em cima, a hérnia saiu, e nisso saiu uma parte do intestino. Então, esse trato, essa peristalse do intestino, está o quê? Comprometida. Ele não está funcionando em sua totalidade. Esse intestino, ele está funcionando de maneira precária. Vou voltar aqui, que dá para ver aqui, né? Aí, o que acontece? O intestino tem que funcionar, vem o alimento, né? Vai começar a fazer a absorção dos nutrientes. Então, olha só, eu tenho que entrar, passar por aqui e sair. E esse processo de peristalse, de movimentação, de coisa das funções normais do intestino, acaba o quê? Provocando dor. Às vezes a pessoa sente dor, que a gente chama de dor distinta, né? A pessoa começa a sentir dor no intestino por mau funcionamento dele, aí é sinal que ele tem aquela hérnia, mesmo não sendo no umbigo, porque aquela hérnia está encarcerada, ela está comprometendo o funcionamento do intestino, tá? Porque você vai sentir a dor difusa, né? Uma dor ali por causa do mau funcionamento. Então, o intestino vem um bolo fecal, ele vai ter que ir lá, voltar a fazer esse trato, essa movimentação acaba provocando uma dor difusa no paciente, e aí acha que é uma hérnia umbilical, aquela situação, e acabou sendo uma hérnia. Não é no umbigo, mas ele tem uma dor generalizada por causa desse comprometimento. Deu para entender essa situação? Aí a dor é no umbigo de longa duração em torno da hérnia, e o sintoma que ela pode estar encarcerada. O intestino pode parar de funcionar e o abdômen também. A hérnia encarcerada é assim, porque às vezes a pessoa tem uma hérnia, aí ela emperra, aí ela volta. Por quê? O que está saindo o quê? É pele, tecido subcutâneo. Mas uma hora, como vai enfraquecendo, quando sai, não sai só a hérnia, sai um órgão, sai o intestino, sai qualquer estrutura tão importante, né? No caso não vai ser o intestino inteiro, isso é uma parte dele. Aí, isso que acaba comprometendo. Então, encarcerada, ela está presa em alguma estrutura. É uma hérnia que ela está levando uma estrutura importante lá para dentro, tá? E aí, estrangulada, não é só uma estrutura importante, ele está estrangulando, ele está enforcando o movimento, a nutrição, o sangue, a oxigenação dessa estrutura que está dentro da hérnia. Tá? Eles são parecidas, mas elas são parecidas, mas elas têm complicações bem distintas. Aqui é o exemplo de hérnia encarcerada, né? Quando o intestino sai, né, para o sarco herniático. Tá? E aqui a hérnia aqui no menino, que é encarcerado, aqui no caso, ele desceu para o saco escrotal aqui, ó. Ele tinha uma hérnia inguinal, né, a canal inguinal direito aqui, ó. Ele desceu para o testículo não para o testículo, para o saco escrotal, e ela ficou lá dentro. Aí os testículos estão aqui e a hérnia desceu, ficou, ó, tá vendo, inchado aqui, ó, porque ela tá aqui. É uma parte o quê? Do intestino, ó. Desceu. Aí ele inflama, ele causa dor, ele dá incômodo, entendeu? É uma imaturidade. Aqui é um caso de imaturidade, porque em criança é muito comum, né? Crianças terem hérnia não só de baixo ventre, mas tem hérnia umbilical. Meninos, para descer essa hérnia. Na vida adulta tem muito jovens, né, que estão fazendo um abuso de exercício muscular, que acabam tendo essas hérnias inguinais, que às vezes não ficam só na virilha, que elas podem descer também dentro do saco escrotal e ficar lá dentro causando uma dor e às vezes até comprometimento das funções, né, normais do homem, de comprimir bexiga, comprimir até produção do espermatozoide, isso provocar uma situação mais complicada na vida desse homem. E depois das hérnias, vamos entrar nas cirurgias propriamente ditas, as cirurgias que fazem parte da cirurgia geral e as mais comuns. A gente tem que começar com apendicectomia, né? Que é a cirurgia de remoção do apêndice. A condição em que o apêndice fica, por que se remove, né? É uma condição que o apêndice fica inflamado e pode se encher de pus, causando dor. Pode, ele inflama, mas ele pode ou não ter o comprometimento de pus. Se não removido, pode supurar. Supurar é formar pus, tá? Levando o paciente a um quadro de sepse grave que pode levar a óbito. Porque a gente acha, antigamente, fala assim, porque o apêndice supurou, né? Que a gente fala que supurar é estourar. Não. Quando a gente fala supurar, é formar
pus, ele teve uma supuração, formação de pus. Então, o apêndice, ele é uma tripinha, né, um pedacinho do intestino que tem mais ou menos na altura do seco, né? Ele tem ali, fica ali, ninguém sabe por que ele está ali, acredita-se que na evolução do homem, aí ele tinha uma função e hoje em dia a gente não usa mais, igual os dentes siso, que eles têm essas teorias. Mas enfim, ele está ali. A pessoa passa a vida inteira feliz e contente com ele ali. Um belo dia ele começa a inflamar, por algum motivo que ainda não se sabe qual. Tem gente que antigamente falava, comeu muito caroço disso, muita fruta com caroço, muita fruta mais ácida, enfim. Existem teorias populares que não são consideradas cientificamente corretas, né? Então, esse apêndice, por algum motivo, começa a inflamar. E a pessoa começa a sentir muito mal-estar. É dor? Não necessariamente, às vezes a pessoa sente um enjoo e pode ser do apêndice, às vezes a pessoa começa a ter um problema de constipação, problema de prisão de ventre, pode ser o apêndice. Aí, e não necessariamente a dor ainda apareceu, porque ele está o quê? Inflamado, tá? Uma inflamação ainda inicial, né? Quando a pessoa começa a sentir dor, você faz dor à palpação. Você aqui tá a pele da pessoa, você aperta, ela não sente dor. Ao soltar, ela sente muita dor, né? Porque o que acontece? O apêndice, ele tá ali, não sei. Então, quando você aperta, você tá apertando o intestino. Então, quando você solta, que ele se mexe, que ele sente dor. Então, é dor ao retorno do toque, né? Quando você toca, você apertou, não sente dor. Quando você solta, aí a pessoa sente muita dor. É a apêndice que está inflamada. Você tem que procurar imediatamente um médico, um hospital, uma rede onde nem o médico, tem que ir direto para um hospital ou para um lugar de pronto atendimento para onde você possa ser solucionado. Porque qual é o perigo disso? A formação de pus. Se você tem uma inflamação, é igual um dente. Se seu dente está doendo, está te incomodando, você sente dor. Se aquilo começa a formar uma formação de pus, você tem um fator de complicação, né? Então, você não pode, porque você tem pus na sua cavidade abdominal, você começa a ter um problema muito sério, que você pode evoluir para septicemia e o paciente pode vir a óbito, sim. Ele pode vir a falecer por septicemia por causa de um apêndice, porque ele supurou. Lógico, tem apêndice que inflama tanto que ele começa a transbordar, a vazar essa inflamação, esse pus, esse purulento. Então, ele está contaminando uma cavidade abdominal. Quais são os órgãos da cavidade abdominal? Um monte. Como que você pode ter uma sepse ali? E não se deve. Aí, o que acontece? Durante a cirurgia, quando você já tem um apêndice supurado, um apêndice que tem apresentação de pus, o médico ele vai pedir para lavar o abdômen. Então, é uma coisa que é bom vocês saberem lá. Quando ele lava o abdômen, ele vai, na nossa mesa, né, sempre tem uma cuba com soro. Aí, dependendo da condição do paciente, às vezes ele pede soro morno. Aí a circulante vem, ela vai colocando o soro dentro da sua cavidade, dentro da sua cuba, e você vai ofertando a cuba. Às vezes ele joga todo o líquido daquele soro dentro do abdômen do paciente, literalmente para lavar, para que não tenha nenhum resquício dessa inflamação, nenhum resquício desse pus. E vou dar um exemplo assim, normalmente eles lavam com 3 a 4 litros de soro. 3 litros de soro são 2 frascos daquele que é usado em cirurgia, né? 4 são 8, porque aquele é um frasco de meio litro, então é uma quantidade muito grande. A circulante vem, abre, vai enchendo ali, você passa um. Aí normalmente ela já traz até uma outra cuba para você toda hora, vai enchendo e vai lavando. E eles vão aspirando esse líquido, né, esse soro, para que ele não se mantenha na cavidade abdominal, para que eles vão tirando toda e qualquer possibilidade de infecção e contaminação. Porque depois que você fechar e você deixou um órgão, uma pontinha suja de pus, aquilo pode ganhar ele pode começar a desenvolver uma sepse, uma inflamação generalizada, de fora do controle, né? Então, isso pode realmente levar a óbito. Essa é a complicação da apêndice. A pessoa pode evoluir para uma infecção, para uma sepsemia e a óbito, tá? Então, por isso que as pessoas têm que ser operadas imediatamente, é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia muito comum. Vou contar um caso para vocês, quando eu era ainda estagiária no Miguel Couto, porque, não sei se todos sabem, mas eu sou ex-aluna NIC, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muitas passagens importantes na minha vida por causa disso. E eu fui fazer um plantão no dia 24 de dezembro, né? Eu precisava, enfim, terminar minhas horas e eu dei plantão no dia 24 de dezembro.
Aí chegou uma paciente de emergência, eram umas 10 horas da noite. A gente até pensamos que nós íamos passar o Natal, meia-noite, fazendo cirurgia. Mas não, ela entrou 10 horas, um pouco antes da meia-noite acabou a cirurgia dela, porque não tinha muitos, não foi o residente que operou, foi o staff mesmo, chegou, entrou, operou rapidamente, cirurgia aberta. E ela chegou no dia 24, 10 horas da noite, a operar uma apêndice, né? E ela foi muito engraçada, essa paciente, porque ela parecia, eu acho que ela já tinha tomado alguma bebida antes, e ela estava muito engraçada, até ela ser anestesiada, foi um momento muito engraçado. Eu me lembro que um pouco antes da meia-noite, 20 para meia-noite, já estávamos todos na copa lá do Miguel, fazendo um lanche, até alguns médicos foram para a nossa confraternização, enfim. São histórias que a gente tem aí para contar, né? E eu já tinha visto outras apêndices, mas eu poucas vezes vi dentro do Miguel Couto uma apêndice ser removida com tanta rapidez e precisão. E um outro detalhe que foi muito legal do médico nessa cirurgia, era uma paciente, era uma mulher jovem, era uma mulher, ela não tinha menos de 30 anos, ela tinha 20 e poucos anos, 27, 28 anos, nem lembro muito exatamente. E ele falou assim, vou fazer a cicatriz dela pequena, porque ela vai querer usar biquíni, ela não precisa. E aí ele me explicou por que algumas cirurgias de apêndice ficam profundas e algumas cirurgias de apêndice ficam bonitinhas. Porque normalmente quando o médico, depois que faz a remoção do apêndice, ele faz a remoção do apêndice, solta, faz a sutura e manda o paciente embora. Então acontece, a musculatura tende, é uma musculatura do baixo ventre, né? Aquela musculatura mais em direção à virilha. Então você acaba ficando afundada. O que se deve se fazer? Ao terminar a cirurgia de apêndice, botar o seco no lugar, ele já mais para baixo, a reaproximar a ação dos músculos e, se possível, 2 pontos, ele falou que são 2 pontos só nessa musculatura, e depois fazer sutura no tecido subcutâneo e para depois na poneurose, no tecido subcutâneo e por último, na pele já solta dessa musculatura, porque aí o risco de afundar essa apêndice é menor, tá? Então, quer dizer, é um trabalho, é um carinho que você tem, que às vezes tem médicos que não querem, né? Chega, pronto, acabou, e tem médicos que têm esse cuidado. Eu achei muito legal dele, por ser uma pessoa jovem, no Natal, e ele teve todo esse cuidado de deixar a cicatriz dela pequenininha, e ele ficou explicando, né? Não para mim, mas eu estava na sala, a gente viu, ele estava explicando pro anestesista. Na verdade, eu perguntei por que ficava funda, aí ele perguntou pro auxiliar dele, que era o residente, falei, não sei. Aí ele deu essa explicação toda, porque fica funda e tal, e eu achei bem interessante a gente ter esse conhecimento. Porque eu falo sempre na minha turma, o conhecimento te faz sábio, cara. O conhecimento, você pode perder tudo na sua vida, mas nunca vão te perder o conhecimento. Ele é seu. Ninguém tira isso de você. E conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço, né? Vamos lá. Colicistectomia. É uma cirurgia da remoção da vesícula biliar. Cirurgia da retirada da vesícula biliar. A maioria dos casos da colicistite é provocada por cálculos na vesícula, que causam obstrução do fluxo do bile num canal chamado ducto cístico, que permite a saída do bile. Então, aqui a pessoa tem lá um saquinho que é a vesícula, aí ele tem um monte de pedrinhas, um monte de cálculos, de litos. Aí esse balo impede com que o bile armazenado dentro porque a bilirrubina, né, ele é produzido pelo fígado, mas ele é armazenado na vesícula biliar. E ele que libera, conforme a necessidade, esse bile, conforme a alimentação da pessoa, né, o processo de digestão. Então, ele está ali. Ele está liberando. Aí um cálculozinho vai lá e impede, entope para na entrada desse duto, e ele não consegue mais liberar essa substância bile. Aí ele fica armazenado dentro da vesícula e ele começa a inflamar, a ter dores, a mal-estar e desconforto. Eu mostrei aqui as duas maneiras que faz, que é a cirurgia menos invasiva e a cirurgia convencional. Eu só vi uma vez uma cirurgia de colicistectomia no Miguel Couto sem ser ela por vídeo. Fora do Miguel. Eu trabalho com cirurgião geral, né? E ele faz cirurgia por vídeo. Eu acho que vou fazer 4 anos agora que a gente está trabalhando, deve ter, se eu vi 5 ou 6 vezes cirurgia aberta, foi muito. 99% das cirurgias de colicistectomia são
por vídeo. Por quê? É uma cirurgia de urgência, né? É uma cirurgia que a pessoa tem, né, tem a emergência, que é aquela imediatista, questão de vida ou morte, e de urgência, que ela tem um risco, mas tal. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia por vídeo, porque a recuperação do paciente é melhor, é uma cirurgia mais rápida, então você tem uma série de vantagens que, então, é melhor. Por isso que, normalmente, se faz ela por vídeo. Então, nesses anos que eu tô aí com a equipe do Fernando de Cirurgia Geral, pouquíssimas e raras vezes eu vi a cirurgia aberta de vesícula. Foi até por questões clínicas mais do paciente do que propriamente por causa da cirurgia em si, tá? E no Miguel eu vi uma vez só a cirurgia de vesícula aberta, que não fosse por vídeo. O Miguel também tem cirurgia por vídeo, só para vocês avisarem. A maioria delas são feitas por vídeo. Obstrução intestinal. Outro fator que é, nossa, muita situação que a gente pode ver. Obstrução intestinal é obstrução mecânica. Mecânica por quê? O médico não vai lá e interrompe porque quer. Normal, tá? Ela é uma obstrução mecânica. Parou de funcionar ali. Obstrução mecânica significativa ou um bloqueio completo da passagem do conteúdo pelo intestino e interrupção da eliminação de gases. Porque às vezes a pessoa tem uma obstrução intestinal tão grande, tão considerável, que nem os gases começam a passar. A pessoa começa a ter um comprometimento até da eliminação dos gases. O que são os gases? A pessoa ela tem um alimento, ela se alimentou, está lá no processo de digestão, né? Está lá no intestino delgado, começa a chegar bem líquido esse trato, né, no intestino grosso. Quando ele chega ali no intestino grosso, o quê? Começa a absorção e a formação do bolo fecal, né? É ali que começa. Só que aí o que acontece quando a pessoa ela tem essa obstrução, quando ela começa a parar de fazer isso? Ele não anda, esse bolo fecal ele começa a não andar. Às vezes está tão comprometido, tão bloqueado, que nem o gás passa, tá? O feculoma, acho que é feculoma, fecaloma, que quando as fezes ficam tão comprometidas que elas ficam tão secas, desculpa, que parecem pedras. Se você pegar a definição de fecaloma na internet, são fezes petrificadas. Aí elas ficam tão secas que elas não conseguem andar no movimento de peristalse do intestino e não conseguem mais passar. E a pessoa continua se alimentando, tendo um desgaste, e aí ela acaba ela tem uma dificuldade até de ter na verdade, tudo começa a complicar, né? Porque ela se alimenta, tudo começa a atrasar e vai evoluindo para uma situação que ela não chega até de dor e desconforto. E pode ter, qual é o nome que a gente chama de rompimento do intestino. É difícil? É raro? Porque o intestino ele é todo dobradinho assim. Aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por quê? O bolo vai crescendo e ele vai crescendo junto. Ele vai dilatando, dilatando, dilatando. E quando ele vai dilatando, aí consegue passar um lado por outro. A pessoa está com um movimento mais lento, tudo, até chegar a uma situação que é impossível realmente ele de passar mais, ele não dilata mais, aí ele realmente comprime. A obstrução intestinal pode ser causada por aderência, que é isso? Colabou as paredes, aqui tá, ele colabou as paredes do útero, né? Fechou, aderiu uma parede à outra. Diverticulite, que a gente vai olhar o que é divertículo. Fecaloma, fecaloma são as fezes petrificadas. Aí a fecaloma, ele pode ter um fator hereditário, pessoas que têm uma maior propensão a fazer fecaloma, alimentação ruim, uma alimentação rica e pobre em fibras e rica em gorduras e proteínas, né? Não é que a pessoa não possa comer proteínas, não é que a pessoa não possa comer comidas gordurosas, mas é um tipo de pessoa que tem pouca ingestão de fibra, né? Porque as fibras que vão fazer esse movimento, vão ajudar nesse movimento da absorção intestinal. Então, ele acaba dificultando isso. Hérnias, quando as pessoas têm problema de hérnia, aí
só tem a hérnia. Aquela primeira foto que eu mostrei. O intestino sai. Então, o movimento, ele tem uma obstrução intestinal. O trato não consegue passar ali. As fezes não conseguem fazer esse contorno dentro do saco, saco hernial. Então, ele acaba tendo obstrução porque tem uma hérnia aí no meio do caminho. Por tumores, benignos ou malignos. Por medicamento, às vezes as pessoas fazem medicamento. Eu conheci uma pessoa, né, até uma aluna do NIC, que ela fez uma cirurgia e por causa da anestesia, ela teve uma prisão de ventre, ela estava 20 dias sem evacuar, aí ela falou com o médico dela, ela teve uma reação pós-cirúrgica da cirurgia dela, que a anestesia, ela não conseguiu, o intestino dela ficou meio paralisado, ela teve que fazer um tratamento, o dela foi medicamentoso inicialmente, ela até depois parou, mas por causa da anestesia, o intestino dela parou. Ficou lá 20 dias sem funcionar, sem fazer o movimento de peristalse, né? Ela teve até uma certa complicação por causa disso. Mas, lógico, começou com Aí você faz a lavagem para ver se vai, assim sai, você faz uma série de coisas, faz medicamento, até chegar ao caso de ter uma cirurgia, quando realmente não passa, realmente esse trato intestinal não tem como sair se não for por uma cirurgia. Olha aqui, bloqueio do movimento do trato intestinal. Aqui tá normal, né? Gente, parece uma salsicha. Aqui, ó, parecendo umas linguiças, né? Aqui tá o intestino, depois vem a parte aqui, ó, tá inflamado, aqui tá inchado, ele não anda, ó, tá tudo comprometido. Tá parecendo as linguiças do desenho do Pica-Pau. Intestino normal, né, com trato normal, e um bloqueio do intestino. Aqui no caso ele dá o exemplo de fecaloma, né, que são esses, não é umas fezes normais, mais enrijecidas, aquela que a pessoa sofre um pouquinho no banheiro, mas vai. Não, são fecalomas, são formações são fezes altamente petrificadas, que às vezes só saem. Em alguns pacientes, se fizer o teste, se ela estiver baixo, né, depois numa parte de uma certa altura baixa, até sai, mas tem pacientes que nem fazendo lavagem você consegue eliminar, só por cirurgia, porque já está numa parte tão alta, ou então muito anterior no intestino delgado, que você não consegue ir fazendo a lavagem, só realmente a parte da cirurgia. Abrir o intestino, ir lá, tirar aquela porção para que isso tudo aconteça da menor maneira possível. Gastroplastia, outra cirurgia muito comum na cirurgia geral. Muito. No particular, então, demais. Né? O que é a gastroplastia? Cirurgia de mudança da forma do estômago. Inicialmente utilizada para casos de neoplasia. Neoplasia é câncer. Antigamente as pessoas operavam o estômago, né? Tiravam-se, fazia redução estomacal, porque elas tinham algum tipo de tumor ou algum tipo de problema no estômago, né? Que levava ela a ter que tirar uma parte desse estômago. Mas aí os médicos começaram a perceber que nos pacientes no qual ele reduzia o tamanho do estômago, as pessoas emagreciam. Aí isso eu estou falando, década de 60, década de 70, tá? Aí os médicos começaram a usar essas técnicas de redução do estômago para cirurgias de obesidade. Atualmente, cirurgia é realizada para o tratamento da obesidade. Possui várias técnicas, tá? Várias. Eu vou falar aqui rapidamente de cada técnica, vocês não têm obrigação de saber disso. Tem médicos que trabalham só com cirurgia, com gastroplastia, né, com gastroectomia, que a gente chama de cirurgia bariátrica, a gente só trabalha com isso. E às vezes tem médico que só trabalha com uma ou duas técnicas, ele faz a técnica A e B. O paciente se adequa, essa aqui ele não quer, ou então essa aqui ele não pode, tem a outra. E tem cirurgiões que só fazem uma determinada técnica. Ele se especializa naquela técnica de fazer isso. Então, vamos lá. Ele tem o bypass, que é a cirurgia mais comum, né, da atualidade, no qual ele tem uma redução do estômago bem significativa. E ele desce ele pega esse pedacinho do estômago no qual ele separou, o outro fica lá dentro, ó, o estômago que ele não está usando fica lá dentro. Por quê? Por causa da produção dos sucos gástricos, porque ele passa perto do intestino e tem a produção da bile, enfim. Aqui começa descendo todos os sucos e substâncias importantes para a digestão. O estômago de armazenamento é pequeno e se conecta bem longe, lá embaixo, quase no intestino grosso, bem longe, quase não se tem utilização, absorção dos alimentos dentro do intestino delgado, é bem longe, tá? Dá para ver aqui,
Tá vendo? Bem longe. Aí já tá, ó, quase perto lá do intestino grosso. Olha o apêndice aqui, bonitinho. A vertical ou a sling, tá? Para vocês entenderem que é quando eles não têm alteração no intestino. Eles só mexem no estômago. Eles deixam a meia-lua do estômago lá e deixam cerca de 30% do estômago e não tem alteração intestinal. É só o tamanho do estômago. Ele reduz só o tamanho do estômago. A banda gástrica ajustável, essa aqui também é por vídeo, eles vão e colocam um anel e diminui o tamanho do estômago dele artificialmente, não cirurgicamente. Eles vão botar um anel. Aí aqui em cima tem o estômago. Aí a pessoa come. Encheu, aí ele vai descendo, desce para o estômago do tamanho normal. Aí a pessoa sente fome de novo. Essa aqui a pessoa tem que ser muito disciplinada, né? A duodenal, né, que é essa cirurgia onde você não faz uso do duodeno. Ignora, né? Você só vai fazer o mínimo necessário. Vai diminuir o estômago consideravelmente, vai pegar o terço final dele e vai se conectar ao estômago. Você tá vendo que dos outros a gente sempre usava a base do estômago, tá vendo? Nesse aqui não, você deixa o estômago aqui, vai pegar essa parte final do duodeno e vai se conectar lá em cima. E a outra parte vai fazer o outro caminho para poder, por causa das substâncias e nutrientes que são importantes ali. Essa aqui é muito radical, ela é muito controversa, porque a pessoa vai ficar dependente de medicamentos, de suplementos no alimento por o resto da vida, para vida. Balão intragástrico não tem alteração nenhuma, a pessoa é por endoscopia, a pessoa vai lá e bota o balão enche o estômago e ela faz. Cerca de 30, que quer dizer, a cada 10 pacientes, 3 que fazem gastroplastia para tratamento de obesidade voltam a engordar. Então, quer dizer, não é uma cirurgia que você tenha o fim da obesidade. Porque a obesidade é uma questão também comportamental, né? A pessoa tem uma compulsão por comida, então acaba as pessoas voltando, mesmo ela sendo submetida, não importa a técnica que ela usa, ela pode voltar a engordar, tá? Não importa qual desses, se é o bypass, se é a sleeving, se é a banda, se é o duodenal, não importa. Ela pode sim voltar a ser reincidente. O estômago é uma parte muscular, ele dilata, né? Ele pode realmente crescer, mesmo estando pequenininho assim, ele acaba com os anos se dilatando. Diverticulite é uma das causas que pode causar obstrução intestinal, né? A gente vai ver isso aqui. Divertículo é a formação de bolsas e quistos pequenos e salientes na parede interna do intestino. A diverticulite é uma inflamação dos divertículos. Então, vamos entender aqui, ó. Parece umas verrugas, né? Só que a diverticulite não é por fora, ele é por dentro. Olha aqui, o divertículo. Aqui é o trajeto normal do intestino. Aí, na parede interna do intestino, ela tem, ó, esses orifícios, esses divertículos. Aqui, ó, os divertículos, ó. Por quê? Tem enfraquecimento, começa a formar esses divertículos, essas bolsinhas. Que são essas bolsinhas aqui, ó, tá vendo? Ó. Mas por dentro é assim. E a diverticulite? Aí, quando as fezes passam, elas vão lá e ficam onde? Entram aqui. A pessoa come algum determinado tipo de alimento que dá uma certa irritação nessa mucosa. Aí o que acontece? Esses divertículos doem. Aí o que acontece? Eles podem sangrar, enfim. Então, a diverticulite é a inflamação desses divertículos. Porque entram fezes ou porque ele começa a ficar mais sensível. Porque uma coisa é você tem uma pele lisa, íntegra, e a outra coisa ela começa a curvazinho. Aí, então, a inflamação desses divertículos é a diverticulite. Como que faz a cirurgia? Você vai... Tem médicos que cauterizam aqui, suturam, tem médicos que fazem por dentro, por laser, enfim, são técnicas bem grandes. Por que elas podem causar obstrução intestinal? Porque ao passar por aqui, aí ele começa a acumular fezes aqui, aí uma vai acumulando na outra, aí acaba não fazendo. E uma pessoa que tem esse processo de diverticulite tão grande assim, ó, tão vários disso,
o movimento peristalto fica comprometido. Aí ele não consegue eliminar. Aí ele acaba tendo um problema de movimentação das peristaltos. A peristalse dele não funciona, então ele acaba tendo uma obstrução intestinal. Lipoma. Lipoma é um tumor benigno. Ponto. Isso vocês têm que ter na cabeça de vocês. Lipoma é um tumor benigno. Bom, composto por células do tecido adiposo. Aí o que acontece? A gordura vai ser difusa, né? Gordura, né, da pessoa vai ser difusa, ela se forma localizada. Ela, ao invés de ter assim, a pessoa ela é gordinha. Não, a pessoa ela tem uma bola de gordura. Né? O tecido adiposo se forma assim, bem gorduroso. Se acumula dentro de uma cápsula fibrosa, logo abaixo da pele. Um tecido subcutâneo, sem alteração da musculatura. Olha aqui está o músculo. A pessoa, ao invés de ter o tecido subcutâneo dela ser linear, contínuo, ela, por algum motivo, ela começa a acumular naquele lugar uma quantidade de tecido adiposo, não é só de gordura, de tecido adiposo e meio que fibroso, sim, sabe? Ele vai fazendo quase que uma fibra, juntando um com o outro. Aí, ó, aí forma isso aqui é um lipoma. Se você cortar aqui com bisturi, você vai ver, é gordura mesmo, enrijecida, mas parece umas fibras mesmo, bem rígido, bem entrelaçado mesmo, bem gorduroso. O lipoma, ele é benigno, tá? Essa é a principal definição. É um tumor benigno, formado por tecido adiposo. Laparotomia exploradora. Vamos lá. Laparotomia exploradora é feita para fins de diagnóstico, sendo realizada quando existe alguns sinais de alteração dos órgãos abdominais ou em casos de emergentes ou trauma. O paciente chegou do acidente de carro e está com uma hemorragia. Né? Vai fazer uma imagem, vai fazer um exame de imagem, uma tomografia. Você vê um derramamento de sangue, você vê uma hemorragia. Quem que está tendo hemorragia? Por quê? Não sei. Vai subir, vai fazer uma laparotomia exploradora para saber o que aconteceu, o que está causando aquela hemorragia no paciente. Então, é uma cirurgia diagnóstica. O que está causando? O que estiver causando, a gente vai atuar. Ela também pode ser em caso de emergência, né? A pessoa está com... chegou... Então, teve um trauma de abdômen... teve na verdade, teve um trauma do abdômen, tá com sangramento, tem que ir lá ver, teve dilaceração de um órgão, sofreu um acidente de carro, deslacerou o pâncreas. Então, é uma laparotomia exploradora. Né? Então, a laparotomia exploradora é que você vai explorar, você vai atrás da solução do problema que ele está ali na frente, tá? Vamos tentar diagnosticar o que é isso. E aí, você abre o abdômen do paciente e vamos explorar. A laparotomia exploradora, lá no Mickey, vocês vão ver muito caso de PAF, né? Vai chegar um PAF, PAF de abdômen, você vai fazer uma laparotomia exploradora. Por quê? Porque ao ele tomar o tiro, né? Ao ele ter uma perfuração por bala, e o que lesionou? Essa bala, esse projétil, ao passar por dentro do paciente, não importa se longitudinalmente, hemiplegeticamente, né? De um lado para o outro, não importa se foi de cima para baixo para cima, passou pelo abdômen, está tendo sangramento, o que lesionou? Vamos solucionar. Vamos explorar essa área na qual teve. Vai para o paciente, a base do osso externo, na base do diafragma, até ápice enorme, para poder explorar. Incisão mediana de laparotomia exploradora. Enorme. Ostomia. O que é ostomia? Isso aqui a gente está lembrando agora de técnica, né? Ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco, como, por exemplo, algum trecho do tubo digestivo, do aparelho respiratório e urinário. Aqui a gente vai ficar mais no intestino, para a gente entender. Colostomia é um procedimento cirúrgico que insiste em fazer uma abertura na parede abdominal, né, o estômago, temporária ou permanente, e ligar nela a uma terminação do intestino, pela qual as fezes e gases passam a ser eliminados. A este estômago acopla-se uma bolsa adesiva, coletora dos produtos intestinais. A pessoa tomou uma facada no intestino. Aí ela foi, né? Exemplo do presidente, uma facada, suturou.
que acontece? Está suturando para poder ter absorção dali. A gente não pode passar as fezes por ali, porque senão vai infeccionar. Antes daquele trauma, vai fazer uma colostomia, vai fazer um orifício no estômago, vai trazer a ele a borda da pele, aqui, ó, ali, vai trazer ele a borda e nessa borda vai colocar a bolsa para coletar as fezes, tá? Aí a colostomia, ela depende do lugar, porque ela pode ser no seco, no colo ascendente, no colo transverso, no colo descendente, no sigmoide, ou no reto normalmente não, tá? Mas ele pode ser em qualquer momento disso, tá? Aqui, ó, os tipos de colostomia. No sigmoide, no transverso, no ascendente, no descendente. Aí bota lá no estômago. O intestino tá aqui, você traz ele para fora, para perto da pele, sutura e coloca ele ali. O que acontece com a colostomia? Normalmente, às vezes a pessoa teve uma obstrução intestinal, né? Precisou remover uma parte do intestino porque os fecalomas estavam tão grandes, teve que remover. Aí tirou aquela parte, você reconectou o intestino. Eu não posso deixar que nada passe aqui, porque eu preciso que isso se cicatrize. Então, ele vai fazer uma colostomia numa outra área. Vai chegar aqui, vai botar esse intestino fora, vai botar uma bolsa. Ele vai ficar com a bolsa o tempo que ele acha necessário para fazer essa cicatrização. Cicatrizou, aqui ele vai suturar pequeno, né, de maneira pequena, voltou para dentro. Ah, mas aqui não é... Não, olha o tamanho de um orifício. Outra coisa é você fazer, porque aqui você consegue botar ele para dentro, programado, sutura, a pessoa vai entrar de jejum num período pequeno de recuperação, com alimentos líquidos, vai recuperando, aí rapidamente ela já evolui para uma alimentação normal, tá? Então, a colostomia, ela né, pode ser temporária, quando a pessoa está com ela por causa de um problema, de um tratamento, ou para uma recuperação de uma parte do intestino, ou pode ser permanente, porque a pessoa teve que fazer uma remoção de uma parte do intestino que nunca mais ele vai poder funcionar. Ou então ela teve que fazer a remoção do reto, ou então ela teve uma situação onde o intestino dela não está mais respondendo, fazendo esse movimento. Aí ele vai ter que coletar por essa ostomia, por esse saco, por essa bolsa, as fezes para ela para o resto da vida. Normalmente ela é temporária, mas existem casos que elas ficam aí por muitos e muitos e muitos anos. Ileostomia é a derivação uma derivação intestinal efetuada ao nível do intestino delgado, onde se exterioriza o ilio, botar ele para fora da parede abdominal, formando um novo trajeto e uma abertura para a saída das fezes. Após a ileostomia, o paciente utiliza uma bolsa especial, a presa, né, no abdômen, para que suas fezes sejam coletadas. As fezes na ileotomia, elas são bem líquidas, tá? Porque quanto mais alto, mais líquida. Essa daqui é bem complicada, essa ileotomia. Ela normalmente a pessoa fica com ela de maneira temporária, porque você não faz formação de bolo fecal aí, nenhum intestino, o grosso dela não vai receber em momento nenhum nada para fazer uma recuperação ali, tá? Também pode ser temporária ou permanente, mas o paciente fica muito debilitado em termos de nutrientes, em termos de suscetibilidade à inflamação. Aí é um caso bem delicado. A ileostomia, realmente o paciente fica numa situação mais complicadinha, né? Porque está mais em cima, principalmente em termos de nutricionais e de higiene, porque aí as fezes estão bem líquidas e com o cheiro bem complicado, bem ácido, porque o que faz isso? São são muitas enzimas que estão ali para fazer digestão desses nutrientes, tá? Mesauxiliar. E agora a gente vai entrar, a gente já viu todas as principais cirurgias que a gente tem dentro da cirurgia geral. E como assim a mesa auxiliar? O que eu vou fazer? Quais são os instrumentais da cirurgia geral? São os instrumentais que vocês viram na mesa auxiliar normal. Agora a gente só vai falar um pouco mais e lembrar dele. Mas todas as pinças que vocês estudaram dentro da matéria de cirurgia auxiliar são as pinças da mesa auxiliar. Entendeu? São as pinças de mesa auxiliar básica de uma cirurgia geral. Quais são essas? Então, vamos lá. Como vocês já sabem, como vocês já viram, né? Eu
Acho que vocês tiveram aula, acho que foi com a Renata, que é ela que dá técnica 1. Então, vamos lá. Não existe um protocolo para arrumação de mesa auxiliar. Não existe. Não existe protocolo para arrumação de mesa auxiliar. Mas, para facilitar e manter organizada, seguimos o mesmo da mesa MAI. Como assim o mesmo? Perdão. A mesa MAI não tem protocolo de pinças hemostáticas, pinças de preensão, pinças traumáticas? A gente vai seguir isso. Aí depois a gente vem para os afastadores, a gente vem para... A gente vai seguir esse mesmo princípio. Aqui a gente vai fazer um rolinho, vamos colocar as pinças longas. Quais são as pinças longas da mesa auxiliar? Perdão. Da mesa auxiliar. A longuete, a mixter, a rochester, a triangular de Duval, Alice, Babicoque, aí depois vem as traumáticas. A gente vai colocar a Kosher, reta e curva, a Faura. Então, a gente vai seguir esse mesmo padrão. Longuete, curvas e tal, para que a gente faça o mesmo, fique mais fácil a gente entender. Depois que a gente fizer o rolinho com essas pinças maiores, a gente vai botar o quê? As gases e compressas. Gás mesmo, gás. Cirurgia geral, você precisa de gás mesmo, bolinho de gás. Você vai colocar as compressas, a sua quantidade de compressa. Bem do lado deles, você vai ter que ter o seu rolinho de pérfuros, né? Você precisar... A cuba ou cubas, dependendo da cirurgia, se você tem uma remoção de um órgão, em uma situação você tem mais de uma cuba. Se você for só uma cirurgia simples, você tem uma cuba com soro, se você precisar de uma outra, enfim. Então, as cubas, por isso que eu botei no plural. Abaixo das pinças longas, os afastadores, né? Dependendo da sua cirurgia, qual vai ser? As pinças específicas da cirurgia, dependendo da cirurgia, tem uma pinça mais específica ou não. E as sínteses, o material de síntese. Aí vamos lá. Dá para lembrar, né? Longuete, que as pinças longuetes, lá no Miguel, tem bastante, tem umas pinças de longuete interessantes. Aqui também no Nick, eu acredito que vocês já tenham visto ela. Ela nada mais é do que uma Kelly longa, entendeu? Só que por que é longa? Se a gente está em mesa auxiliar, ela não é curtinha igual da mesa maio. O material da mesa maio é um material básico para toda qualquer cirurgia, ali que tem bisturi, ali que tem as situações, ali tem um material para poder fazer alguns tipos de situações. Então a gente tem que ter. Na mesa auxiliar, a gente tem todo esse material mais longo. Qual é esse material? A gente tem a longuete, as mixter nunca são pequenas, as mixter sempre são longas. A gente tem a Rochester, que é uma pinça forte, grossa. A gente tem a Alice, não tem uma Alice de mesa mais, a gente tem uma Alice enorme, né? Então tudo é bem diferente, tudo é bem maior, tudo é justamente porque a gente está falando de laparotomia, a gente está falando de uma cirurgia do abdômen. Abdômen o quê? A gente tem que ter profundidade, tem tamanho, a gente tem um espaço aí. As longuetes, a pinça mixta, não esqueça, olha aqui como ela é bem curvada. A Rochester, né, reta e Rochester curva. Não confundam a Rochester com a longuete. A Rochester é uma pinça bruta, uma pinça que tem essa bem grossa, ela é bem pesada. Pesada toda essa, ela é bem resistente. Quando você olha, a longuete é fininha, bonitinha, delicada na ponta, apesar de longa. E já a Rochester, ela é bem arredondada, a superfície dela, ela é bem arredondadinha aqui, né? Elas são bem arredondadas, dá para ver. Ela não é bonitinha, delicadinha como a outra, não. Ela é mais abrutalhada, uma pinça bem forte, uma pinça que precisa de alguma situação que você precisa de força, você usa a Rochester. A triangular, não tem nem como falar, tem a triangular, olha aqui como o próprio nome diz, a triangular. Ela tem a cabecinha triangular aqui. Aí ela tem triângulo pequenininho, triângulo grande, né? Triângulo de todo tamanho, mas são todas, o nome é o mesmo, triangular de Duval. A pinça Alice, né? Que aqui tá até em destaque como que é, com aqueles dentinhos, aquelas garrinhas que seguram, que se prendem ali, que se aderem ali, né? Elas estão ali bem presinhas, né? E essas pinças, a pinça Alice aqui, sempre lembrando uma coisa, é uma pinça Alice de mesa maio. Outra coisa é uma pinça Alice de mesa auxiliar.
né? A pinça de mesa auxiliar é uma pinça longa. A Babcock, aquela que parece um coraçãozinho, que são duas mãozinhas assim, também. Não é uma Babcock comum, é uma Babcock longa, né? Comprida. Aí que dá as perninhas bem compridinhas. A kosher, mesma coisa, lembrando, né? A kosher é aquela que tem aquele dentinho que, quando fechada, ela fica retinha em cima, então são os dentinhos dela, assim. A kosher é uma pinça de tração, né? Ou então, ou traumática. Ela tem a parte reta e a parte curva. Lembrando sempre que aqui dá para ver muito bem qual a diferença da Faurer para a kosher. O tamanho, olha o tamaninho da parte útil da Faurer. Olha o tamanho da parte útil da Rochester, bem maior. Por que eu preciso das duas? Às vezes o médico ele quer que a pinça seja numa estrutura muito longa, né, muito longe, quer dizer, de onde ele está, que ele quer aquela parte útil menor. Aí ele vai e pega a Faurer. Às vezes ele está num lugar onde ele precisa fazer uma tração maior, ou então aderir essa parte maior, então ele usa a Kosher, tá? É a mesma. Ranhaduras com pontas que tem dente de rato. A Faurer e a Kosher. Ambas são assim. Ambas têm retas e longas. Ambas eu vou ter uma kosher reta e uma kosher curva, né? Então, ela vai estar, ela é muito longa, ela é muito grande, mesa auxiliar, ela é menor, mesa maio. Não existe Faurer de mesa maio. Por quê? As Faures são sempre longas, elas são bem longas, elas são da mesa auxiliar, essa parte útil dela é menor. Mesma função, mesmo tudo bem parecido, só que aqui ela é menor, tá? Dá pra ver? Eu só esqueci de botar uma foto da Faurer reta. Se eu não me engano, lá no Nick a gente tem uma Faurer reta pra gente fazer, mas se eu não me engano. Tesoura Metzenbauer, que é a tesoura do cirurgião. A tesoura ela vai estar na mesa maio e a gente vai ter a tesoura Metzenbauer da mesa auxiliar. Por quê? Porque para a mesa maio ele pode usar ela menor, mais delicada, para fazer dissecção. Quando ela está na mesa auxiliar, ela é longa, ela é para fazer dissecção ou cortar mais profunda. Ela tem tamanho, profundidade para chegar a situações mais fundas e profundas dentro da cirurgia do paciente, tá? E a tesoura maio, ela é para a gente fazer o corte de qualquer que a gente precisa cortar. Aí a gente pode cortar tela, a gente pode cortar fio, a gente, quando o paciente faz... Às vezes ele tem que botar o dreno, ele pede para cortar uma situação para poder fazer o dreno. Enfim, tem uma N situações que a gente usa a tesoura. Nossa, eu escrevi tesoura aqui totalmente errado, botei um A aqui. Tesaura. A gente tem que justamente... como que eu falo? É que agora eu vi o erro de português que me deu agonia. Essa tesoura é para cortar tudo, é uma tesoura que nós usamos. E aí, às vezes, o médico auxiliar ele usa para cortar uma situação que não seja material vivo, que não seja do paciente. A tesoura que você vai do cirurgião, que vai dentro do paciente, para fazer dissecção de pele, para fazer o corte, seja de uma estrutura, é a Metzenbauer. Ela que é mais fina, ela é mais delicada, ela é justamente para você cortar. Aqui dá para ver bem, ó, como ela tem a pontinha. Não tô falando de pontinha, porque a pontinha pode ser romba-romba. Tô falando de corpo, como ela é mais fina, mais delicada. Olha como aqui que a mulher é mais bruta, tá? Ela é mais forte. Por isso que uma é para materiais vivos e outros não. Pinças anatômicas, né? As pinças anatômicas ou elásticas anatômicas, ela também... Uma coisa é você ter desse tamanho para fazer uma superfície, outra coisa é você ter desse tamanho para você chegar lá a profundidade do abdômen e lá você pegar toda e qualquer situação. Elas também têm, e eu esqueci de botar, lá também é normal, né, pinça anatômica e pinça dente de rato. Ele não vai te pedir, eu quero uma pinça anatômica dente de rato, ele vai te pedir apenas, eu quero uma dente de rato. Quando ele pedir dente de rato, não, ele está falando da kosher, não. Ele está falando de uma pinça aqui, dessa aqui, ó, compridinha dentro de rato. Ele vai pegar essa aqui e vai fazer. Ela vai
fazer justamente o que ele tem. Quando eu uso essas pinças para fazer, na hora que ele vai fazer síntese, que ele vai fazer sutura, precisou retirar um órgão, né, já tirou, mas aí ele tem que suturar algumas estruturas porque ele tirou. Ele vai pegar essa pinta do dente de rato para fazer essa sutura, fazer essa situação. E para um monte de outras coisas. Às vezes eles usam ela para segurar uma determinada estrutura, uma determinada situação. Você sabe que ela o quê? É traumática. Mesmo ela sendo dentro de rato, uma pinça anatômica, ela tem um trauma. Mas aí ela pode ser traumática mais delicada, como é o caso da pinça anatômica. Mas aí ela pode também ser uma traumática, uma pinça de tração, como um acosher, que ela tem força, que ela é resistente, né? Ou a mediana aí que fica a faure, né? A gente tem aí toda essa situação. O porta-agulha, né? O porta-agulha está presente na nossa mesa, porque a gente, na hora de fazer a síntese, a gente precisa do porta-agulha. Eu que vocês nunca se esqueçam, porta-agulha, vocês vão pegar porta-agulha virado para você, reto assim, a ponta da tesoura virada para o lado do coração, virada para o lado esquerdo. Então, eu estou segurando o porta-agulha. Aqui, a agulha está presa, tem que estar virada para o lado do coração e o fio, né, esticado. Perder a memória de fio. Como que é perder memória de fio? Você vai pegar o fio, quando abrir lá, você vai abrir o fio, vai segurar com os 10 segundos, tracionando ele um pouco para a direita, o outro um pouco para a esquerda. 10 segundos, soltou. Se for um fio 5, 4, 5, perde a memória rápida. Agora, foi um zero, com prolene zero, aí ele demora a perder. Quando vai fazer uma tela na hérnia, né? Vou fazer uma rafia de hérnia utilizando tela. Eu quero um prolene 1. Nossa, é um fio grosso, muita memória. Vou pegar o fio, vou deixar aqui pendurada a pontinha, né, da agulha, vou puxar para um lado, a outra ponta puxa para o outro, vou segurar 10 segundos, soltou, acabou 10 segundos, eu solto. Faço novamente. Aí, na hora de entregar, vou pegar a agulha, né, que estava aqui penduradinha, vou prender na ponta do porta-agulha, virado para mim reto, a ponta aqui está o porta-agulha, a ponta da agulha está virada para o lado do coração. Mas o médico, ele é canhoto. No Miguel, vocês não vão ter que fazer isso, vocês vão dar o que é padrão. Aí, se for o caso, ele desvira. Quando vocês trabalharem na equipe de vocês, se ele for canhoto, vocês fazem invertido, mas aí vocês já vão pegar essa prática, vocês vão ter essa manha, porque aí você não é uma pessoa que está ali por acaso, ou substituindo, ou aprendendo. Ali não, ali você parte da equipe. Quando você faz parte de uma equipe, você sabe se o médico ele é canhoto, se ele é destro, ele é isso, aquilo, é porque você já vai saber qual a posição que ele gosta mais, que você oferte as pinças, aonde você fica, né? A maneira que você bota o porta-agulha. É outra coisa que eu queria falar com vocês, negócio de posição. Quando vocês não souberem aonde ficar, aonde se posicionar, vocês perguntam, doutor, o senhor gostaria que eu ficasse aonde? Porque tem médico que gosta que o instrumentador fique de frente para ele. Tem médico que gosta que vocês fiquem ao pé da mesa. Tem médico que você gosta que você fique do lado dele. Então, isso é uma escolha do cirurgião. Depende de onde o cirurgião vai ficar. Lá no Miguel, normalmente, vocês entram de dois. Um na mesa maio e uma pessoa na mesa auxiliar. Mas na vida real, não é tão fácil e tão simples assim. Normalmente, você fica na mesa maio e também toma conta da mesa auxiliar. Então, a Mari está aqui, a auxiliar está do seu lado, você vai administrar essas duas estações. Aí, sim, você precisa saber aonde que o médico quer que você fique. De frente para ele ou do lado dele. Ou ele é um tipo de cirurgião que quer que você fique aos pés do paciente. Então, depende. Então, isso tudo depende muito do gosto do cirurgião. Eu não posso falar que vocês têm que ficar de tal lugar. Não. Lá no Miguel, normalmente, vocês ficam à frente do lado oposto, à frente do cirurgião, mas em cirurgia geral, mais a parte dos pés. Então, o paciente está em decúbito, eu boto minha mesa maio e sobre as pernas, perto dos tornozelos do paciente, e o médico fica na minha diagonal e eu dou, porque eu tenho que entregar ao médico e ao auxiliar. E a minha mesa auxiliar fica, o médico auxiliar, e a minha mesa auxiliar fica do meu lado esquerdo, para onde eu vou manipular. Tem médico no Miguel que às vezes pede para que você fique de frente para ele, do lado dele, que ele gosta que a gente entregue
do lado, tá? Então, você tem que sempre fazer isso. Ah, no Miguel tem outra coisa. Tem muito residente no Miguel. Às vezes eles fazem cirurgia, que tem muita gente assistindo para ver, para brincar. Vocês tomem cuidado, porque às vezes eles podem encostar sem querer, contaminar a sua mesa, e você tem que estar ali sempre chamando atenção. Lógico, eles têm que ver, mas a sua mesa tem que ser respeitada ali nessa situação. Tá bom? Vocês têm que também... uma coisa é vocês serem grosseiros, outra coisa é vocês se impor, saber se impor num determinado momento, tá? Os afastadores autoestáticos. A gente conhece, como vocês já conheceram, você, que é quando você vai fazer uma cirurgia, uma laparotomia exploradora, você não vai ficar lá segurando aquele mecânico, tem hora que cansa, porque você tem que explorar aquela situação. Então, você usa então o Gosset. Ou então o Balfour, se for uma cirurgia, uma exploradora de baixo, abdominal mais baixo, baixo pélvico. Então, coloca o Gosset com a suprapúbica lá, abrindo, dando acesso a esse abdômen. E temos o afastador finoqueto. Normalmente o finoqueto ele é usado para cirurgias torácicas, porque ele é muito forte, ele é muito bruto, então ele é usado para cirurgias maiores. Lá no Miguel só vi usar o finoqueto uma vez, tá? Aí você tem o finoqueto, ele é autoestático, ele deixa ali, ele é bem bruto. E temos o afastador de Kirchner. O que é o afastador de Kirchner? Normalmente ele é muito usado em transplante, que é um afastador, também ele parece uma tela, coloca ele todo, ele assim, e ele tem 4 suprapúbicas, né? Ele tem um suprapúbica superior, biolaterais, né? Das duas laterais e um inferior. Para quê? Porque eu quero aquela toda aberta, eu preciso de toda a extensão do abdômen aberto. Quando eu preciso isso? Normalmente em casos de transplante ou em casos de retirada de algum órgão. Às vezes, né, porque eu nunca vi o afastador de Kirchner no Miguel. Eu aprendi o afastador de Kirchner fora do Miguel. Né? Eu me deparei com ele, eu não sabia. Confundia ele com outro afastador chamado Norte-Sul. Mas o Norte-Sul ele é muito usado na ortopedia para quadril, né? E eu confundia muito com o afastador de Kirchner, né? Porque ele tem 4 suprapúbicas, que era a gente já foi fazer uma remoção da esplenectomia, né, do baço, mais um pedaço do intestino do paciente, e aí teve que abrir bem para poder puxar mais lateralmente, fazer essa esplenectomia, tirar uma parte do intestino, e realmente deu um certo trabalho, e eu ficava mais impressionado com os afastadores do que realmente com a cirurgia em si, porque eu nunca tinha visto esse afastador Kirchner, né, esse afastador de 4 suprapúbicas. A primeira coisa que eu perguntei foi assim, para que tanta suprapúbica dentro de uma caixa? A ignorância. Mas é normal, é o que eu falo para vocês, a gente nunca vai saber tudo de tudo. A gente vai se especializar dentro daquela cirurgia. Eu trabalho com cirurgia geral, então existem pinças de cirurgia geral que eu sei mais, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho muito com cirurgia de vídeo aberto. Eu fiz poucas cirurgias abertas, gerais abertas. Eu faço muita cirurgia por vídeo. Muito. Agora, e faço também cirurgia de neuro. Mas a minha paixão é cirurgia geral. Eu gosto de cirurgia geral. Então, eu vou conhecendo alguns materiais mais específicos, porque é que eu trabalho mais. Mas é uma questão de gosto, tá? Isso não quer dizer que seja proibido. Não, é uma questão de gosto. Eu gosto, adoro ver os órgãozinhos aí. Adoro. Ponta do aspirador. Nas caixas do Miguel vem essas pontas dos aspiradores que são reutilizáveis. Normalmente no particular eles são descartáveis, são de plástico. Tá vendo que ela é um pouquinho mais larguinha aqui? Essa aqui não, essa aqui é aberta. Às vezes você vai, tem esse aqui, tem os dois, Miguel. Você vai e entrega isso para um cirurgião. Aí no meio da cirurgia ele fala, entupiu, desentope para mim. O que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta do aspirador, vai soltar, porque aqui normalmente ele fica preso o cabo de aspiração, ele vai te dar só essa ponta. Você vai pegar, nessa parte onde encaixa o cabo de aspiração, você vai conectar uma seringa de 20 cheia de soro, vai direcionar a ponta do aspirador para a lixeira e vai apertar de uma vez só. Que é justamente o quê? Na hora de aspirar, veio algum fragmento, alguma pele, uma cartilagem, algum tecido, alguma estrutura um pouquinho maior que entupiu. Você vai fazer esse processo 2 vezes na parte que conecta aqui ao cabo de aspiração. Fez 2 vezes do lado de cá, depois você vai fazer do lado contrário. Por quê? Porque às vezes para bem na pontinha. Então você
faz ao contrário também. Pega a ponta aqui, bota, injeta o soro lá. Esse aqui é um pouquinho diferente desse, porque esse aqui tem um orifício aqui, ó, tem um furinho. Então, o que você faz? Mesma coisa, você vai injetar o soro aqui, vai pegar ele, vai colocar. Só que você fazer, ele é meio chatinho aí. Você vai tapar o orifício com o dedão e vai dar um jato forte, único com soro para sair. Não daqui de cima, tá? Para não molhar a sua mesa. Você vai ficar na direção da lixeira. Você vai ficar ali na direção dessa lixeira, fazendo esse movimento rápido, único, pega aquele faz para ver só, que é justamente para desentupir. Não esqueça de tapar esse orifício, porque senão você acaba molhando. Não pode abaixar, porque senão você se contamina, tá? E não pode ser em cima da sua mesa. Se sua mesa tá aqui e a lixeira tá perto, você faz assim, um pouco mais baixo, você inclina um pouco só, apenas um pouquinho, e faz isso. Também duas esguichadas únicas, assim, aí a gente de novo vai de uma vez só, não é botando o soro aos poucos, é jogar de uma vez só para ter força, para ter velocidade, para desentupir, tá? E depois você entrega para eles. Às vezes eles começam com aspirador fino, pé de grosso, às vezes começam com grosso, quero fino. Então isso vocês também já sabem a diferença de um do outro. Os hemostáticos, né? Não entrei na questão do bisturi, porque bisturi vem e vai. Porque eu botei o aspirador, a ponta do aspirador, porque vocês podem desentupir. Então, vocês saberem desentupir uma ponta de aspirador. E o bisturi não. O bisturi chega, começa a cirurgia, você passa, vai para lá, é ele que mexe. E os outros hemostáticos, que é a gase montada, né? Que é aquela gase que você vai pegar, tem o quadradinho de gás, vira de um lado, vira do outro, vira, botou a pinça para segurar. Esse aqui, já vou contar. Esse aqui é o afastador, a gase montada, tá vendo? Você tem ela, dobra, tá? Aqui tá gás, quadradinho. Vira um ladinho, vira o outro ladinho, virou, dobrou, tá pronto sua gase montada. Normalmente, quando o médico pede a primeira gase montada, você já pode fazer mais umas 3 ou 4, tá? Vai ficar ali. A turunda é aquela bolinha de gás, né? A turunda você tem as pontinhas que você aproxima e segura com a hélice, ou então você dá um nó. Eu gosto daquela que se aproxima as pontinhas, segura com a hélice. Mas não é proibida fazer a outra, mas a turunda é assim. Você junta as pontinhas e faz com a hélice. Tá bom? Esses são os hemostáticos mais comuns da cirurgia geral. Oh, Deus do céu. É só para deixar aqui que eu quero falar mais outra coisinha para vocês. Ai, meu Deus. Aqui. Qualquer dúvida que vocês vão vendo aí, que vai aparecer sobre cirurgia geral, eu não sei o que como que é essa aqui? Eu não entendi essa função dessa pinça, eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. Vocês me perguntem, não fiquem com dúvida, não fiquem com dúvida, sempre me pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, não passa com essa dúvida para frente, tá? Eu vou sempre estar à disposição de vocês por e-mail, no Google Classroom, pode colocar as perguntas lá, pode perguntar, pode chegar até mim, estou sempre à disposição para estar tirando toda e qualquer dúvida. Surgiu uma dúvida numa outra matéria de técnica 2, de outra tipo de cirurgia. Tudo que for relacionado à técnica 2, tudo que for relacionado às específicas, podem me perguntar, tá? Tudo que for relacionado, na verdade, à instrumentação, eu estou disposta a auxiliar vocês. Dentro da instrumentação, tá bom? Eu trabalho com a instrumentação e posso falar para vocês, como instrumentadora, tudo que aparecer dentro da instrumentação, que vocês tiverem dúvida, vocês podem falar comigo, que eu vou estar à disposição para vocês, tudo bom? Qualquer coisa, estamos aí. Espero ter contribuído. Daqui a pouco a gente se vê numa outra especialidade, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E vamos. Vida que. Ih, meu Deus, a questão ainda tem que aprender aqui como que mexe nisso.